assim, há 14 meses atrás eu jamais pensei que eu estaria falando algo assim. Só que aí você para pra pensar e começa a fazer sentido, sabe? Tipo, sei lá, que político sairia como mote de campanha ser contra a internet? Sabe? Que político teria como mote de campanha ser contra uma tecnologia que está em estágio inicial de adoção e com uma taxa de adoção alta? Sabe? Tipo, faz sentido você ser um político que abraça uma tecnologia nascente com taxa de adoção. Você diria que isso que eu descrevi é reconhecido pelos políticos, tanto em Brasília quanto, sei lá, com quem você conversa? Eu acho que ainda não é percebido e eu acho que você tem toda a razão. Bitcoin dá voto. Acho que se fosse resumir um pouco isso, é, não é líquido e certo, né? Então vamos fazer um contraponto. O Pierre Poilievre lá no Canadá perdeu, né? Não conseguiu se tornar primeiro-ministro, embora seja um grande defensor e um cara muito sofisticado, né? Que estuda realmente os temas, né? E faz muitas críticas aí ao governo Trudeau. Mas eu acho que a mensagem ela é um diferencial, né? Sim. No Brasil, eu não sei se esse dado é, é correto ou não, mas me disseram que algo como 15% da população brasileira está exposta a criptoativos, né, de alguma maneira, né, direta ou indiretamente. Então nós estamos falando aí de um universo de quantas pessoas? 30 milhões de pessoas? 20 milhões? Que sejam 10 milhões, né? Quantos votos foram necessários para decidir a última eleição, né? Exatamente. Então, esse é o meu ponto. Eu acho que é, essas coisas são reveladoras de como o Bitcoin e o universo que ele criou, de criptoativos, ele realmente pode começar a se tornar um fator decisivo eleitoralmente. Eu concordo. E, sei lá, você falou que essa incompreensão ainda não é tão pervasiva pelo Congresso, pelo Senado. Você diria que em qual ciclo político isso começa a se manifestar mais? Esse próximo, daqui a um, daqui a dois, sabe? Como você diria que isso vai, sabe? Quando isso vai começar a aparecer como sabe, na debate da presidência, ou no debate do Senado, ou no debate para a prefeitura, para o governo? Quando você acha que vai chegar a esse estágio? Eu acho que nesse ciclo ainda vamos ter avanços, ainda vamos ouvir muito, né? Sobretudo se o projeto de lei ganhar tração, né? Nós temos aí um ano e meio até as próximas eleições e eu acredito que o tema possa surgir sim nas próximas eleições. Acho, me refiro aqui nas eleições Uhum. nacionais, né? Presidência, governador. É, não sei se apareceria em programas ou em programas de televisão, esse tipo de coisa, mas eu tenho convicção de que vai aparecer, vai permear o debate e a, e a enfim, os temas, né, que serão tratados nas próximas eleições. Eu me lembro bem, eu acompanhei as eleições de 2014, acompanhei as de 2014, acompanhei as outras também na sequência. Mas em 2014, o uso, por exemplo, de WhatsApp era bem limitado, era bem restrito, assim, era muito superficial. E rede social era usada. Aí você vê a campanha seguinte, não é que era muito utilizada, foi decisivo, né? Foi o que definiu. Então, pensando assim nessa interface entre tecnologia e política e ciclo eleitoral e tal, eu acredito fortemente que vai ter um peso na próxima eleição. É, querendo ou não, acho que o lugar que o eleitor é mais sensível é no próprio bolso, né? É, é. Tá, daí, não sei, um risco que existe e que assim a gente pode observar de novo o processo americano, tipo nos Estados Unidos, o Bitcoin, eu não vou falar que ele foi sequestrado, mas ele foi absorvido por uma ala do espectro ideológico. E dentro dos democratas, vários dos membros do partido mais jovem tentaram lutar contra essa tendência, mas tem os membros mais idosos entre os democratas que ainda são e sempre foram totalmente contra o Bitcoin. Você enxerga?
Como você enxerga que esse processo vai se desenvolver no Brasil? Tem risco de só uma ala ideológica abraçar o Bitcoin? Você acha que vai ser um processo mais pervasivo, que vai, sei lá, em todos os, sabe, desde da esquema, extrema direita até a extrema esquerda, passando pelo centro? Como você, se você tivesse que chutar, porque eu sei que isso é adivinhação e as coisas Uhum. sempre se transformam muito rápido, mas hoje em dia, qual seria o seu cenário base para isso no futuro? Eu acho que assim tem duas grandes incompreensões sobre o Bitcoin que acabam contaminando a discussão política, né? A primeira incompreensão é achar Bitcoin é coisa de rico. Coisa de rico é coisa de milionário. E não é. Não é. Aliás, pelo contrário, é um mecanismo pacífico distributivo, né? Em que a premissa é você precisa estudar, você precisa se aprofundar, você precisa se empoderar, né? Para poder se sentir confortável, para poder organizar as suas contas dentro de casa, né? Fazer os seus planos aí de longo prazo. Então, ele tem um elemento de empoderamento, né? Então, é o contrário do que por vezes se acredita. E eu acho que esse, às vezes, é um fator que leva a certos partidos, a certas lideranças a torcerem o nariz. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é achar que o Bitcoin ele é maléfico ao meio ambiente, né? Que a gente sabe que não tem o menor sentido isso, né? Existem estatísticas e mais estatísticas que, na verdade, o contrário, e o Bitcoin, inclusive, pode ajudar a fomentar uma indústria, né? Setores aí ligados à transição energética. E existe um terceiro ponto, esse aí talvez um pouco mais cínico, né? Mas que não é desprezível. No fundo, você dá mais autonomia para os indivíduos, né? Você tira um pouco a autonomia do Estado, né? A independência, né? Da política, né? Não é nem do Estado, né? É da política. E você né? Dá ela, né? Você atribui ela aos indivíduos, aos cidadãos. Então, essas coisas todas, em conjunto, né, geram essas reações, né? Ação e reação, né? Mas quando você olha para os fatos, né, é simplesmente impossível conter o processo. Então, se você começa a manifestar certas posições, você vai virar uma caricatura daqui a alguns anos, né? Se você não tem cuidado para poder olhar do que se trata, né? Se despir dos preconceitos e estudar efetivamente do que se trata, você vai ver o equívoco daqui a alguns anos. Então, eu acho que no fundo é isso, né? Você tem de fato, essas resistências, mas eu acho que elas são insustentáveis quando você olha para os fatores que pressionam a máquina pública, né? A demografia, com as pessoas envelhecendo, o endividamento público aumentando no mundo todo, as demandas que ainda existem de infraestrutura, a dificuldade, né, da população de prosperar, né, uma insatisfação generalizada das pessoas. Então, isso tudo somado torna esse tipo de resistência muito fraca, né, muito frágil. E mais importante até, eu diria, ok, você é contra, e qual que é a sua solução então? O que nós vamos fazer? Nós vamos imprimir dinheiro e jogar do helicóptero para as pessoas? É assim que a gente vai gerar riqueza? Né? Não é, né? Então, eu acho que a gente vai lembrar um pouco como aquela reportagem, acho que era uma reportagem do Paul Krugman, né? Que ele fala, essa coisa aí de internet, isso aí logo logo acaba, né? Isso Vai ser o aí novo. vai ser a nova máquina de Xerox, É, né? Assim, daqui a pouco é o novo fax que é o ele novo fala. fax, é o novo fax. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade e esse pé no chão para ver o que está acontecendo, né? Nós tivemos transformações fantásticas na área de telecomunicação, tivemos transformações fantásticas na área de transporte, e agora eu acho que a gente, de certa forma, está fechando o ciclo, né, da organização da economia com uma moeda digital, né, que derruba custos de transação, derruba barreiras à entrada e que empodera os indivíduos.